é mais uma etapa da igreja tornar gloriosa, propósito de Deus para nós. Por que você nasceu, eu nasci, por que você está aqui hoje, nesse país, por que você vive agora. Então nós estamos ministrando porque Deus nos chamou, que quando você vive como igreja gloriosa, o primeiro princípio que você passa a governar as obras da mão de Deus. Então todos nós fomos chamados para estar sobre a lei da natureza, um pouquinho menor que Deus. Então quando você tem a visão disto, você para de pensar que é analfabeto, é derrotado, sem dinheiro, sem estudo. Isso aí é devido ao pecado. Mas Deus, desde o início, nos criou para reinar as obras da mão dele. Isso só ocorre se a mente tiver a mente gloriosa. Então nós vamos agora continuar o governo de Deus sobre a nossa vida e reinar as obras da mão dele. Agora a leitura vai ser feita em Lucas, no capítulo 19, que vamos ter a sequência da passagem. Então vamos ler Lucas 19, a partir do verso 11. Os parâmetros que Deus usa para governar as obras da mão dele, ou governar as nações, que é um dos propósitos que Deus tem para a igreja gloriosa. Lucas 19, 11. Então vamos ler uma parábola. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, ou uma comparação, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem muito nobre partiu para uma terra muito distante, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreceram-no e mandaram após ele embaixador, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades tu vai governar ou ter autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades para governar. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que toma o que não possuíste e colhe o que não semeaste. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e que ceifo o que não semeei? Por que não colocaste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então podeis agora sentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então nessa semana, a ministração é com base no Salmo 8, que Deus nos criou para reinar as obras da mão dele. Então esse é o grande princípio. Desde a criação, Deus nos criou para reinar as obras dele, para reinar com ele aqui na terra e na eternidade. Mas este reinar, ele só é eficaz se nós reinarmos com a mente de Cristo. Então aí volta a visão da igreja gloriosa. A igreja gloriosa é o povo que vai reinar
aqui na terra e para a eternidade as obras da mão de Deus. E já antes do milênio, Deus já quer que o seu povo reine sobre a natureza, sobre a doença, sobre a morte, sobre a situação adversa. Isso se nós tivermos na visão de Cristo. Então, quando torna a igreja gloriosa, vai agir na obediência de Cristo, vai agir no caráter de Cristo e também vai reinar, vai tomar posse, vai declarar vitória em qualquer situação, até sobre a lei da natureza. Ontem foi até pregado sobre Filipe, que ele foi transladado, arrebatado de um lado para outro para pregar o evangelho. Então a igreja primitiva, ela reinava até sobre a lei da natureza. Eles reinavam até sobre a lei física, porque ele estava evangelizando, mas ele já estava tanto na visão de governar, na visão de Deus, que ele supriu até a lei da natureza. Ele foi transportado de um lado para outro. Então isso é o sentido de reinar com Deus, sobre a morte, sobre a lei da natureza, sobre a criação de Deus. Então a igreja que vai tornando gloriosa, ela vai reinar, ela já reina. Deus já restaurou em Cristo isso. Então você não tem que ficar pensando em pobreza, em miséria, em opressão, porque o plano inicial de Deus é reinar as obras da mão dele, reinar com ele eternamente. Então veja bem qual que os parâmetros que Deus vai utilizando. Então tudo segundo a mente de Cristo. Então Jesus, ele dá uma outra comparação. Ele chama alguns servos e fala: meus servos, tome conta aqui do meu dinheiro, da minha mina. Eu vou para um reino, dominar mais um reino, expandir o meu reino, depois eu volto. Só que ele chegou, aquele rei chegou num reino, eles não quiseram sujeitar ao reino dele, e depois foi decretado morte sobre eles. O que é isto? Então Jesus quer reinar na terra, Jesus quer reinar nos corações, Jesus quer ser o dono das pessoas para direcionar as vidas para servi-lo. Mas veja bem que ele foi nessa parábola e ele não foi aceito em muitos locais. Então ele volta e ele quer dar uma prestação de contas dos seus servos. E ele fala: meu servo, eu te dei 10 minas. O que tu fez com elas? Ah, aqui está, eu consegui aumentá-las, está aqui tudo que é teu. Então aí o rei fala: então tu vai dominar sobre 10 cidades. Agora tu aumentou meu dinheiro, a tua recompensa vai ser o governo. Tu vai governar 10 cidades. Cidades indica pessoas, administração, indica leis, cidade indica bens da vida, enfim, é o que Deus recompensa aqueles que satisfazem a ele. Multiplicar mina, quer dizer, é a pessoa que faz de tudo para o plano de Deus aumentar, a obra de Deus aumentar, almas serem conquistadas e Deus ser honrado. Veja bem que aquela parábola diz que aquele homem agradou de ter aumentado a riqueza dele. Qual que é a maior riqueza de Deus para satisfazer a ele? É as almas, é as pessoas se voltando para Deus, é as pessoas se convertendo, é as pessoas se voltando para o Evangelho. Então essa é a nossa responsabilidade. Sabe a pessoa que ganha alma, sabe a pessoa que multiplica os bens de Deus. Aí Deus vai nos colocar para reinar as obras da mão dele. E veja que chama o outro: tu me deu 5, eu também multipliquei, então vai tomar conta de 5 cidades. Então veja bem que há uma proporção de conquista com reinado. Então Deus falou: reinaremos com ele, reinaremos as obras da sua mão. Mas o parâmetro que Deus usa é o quanto fazemos por Deus aqui na terra. Quanto mais aumentamos os bens dele, quanto mais alegramos a ele. E o que alegra a Deus é almas conquistadas, é fazer a vontade do Pai, é multiplicar os talentos que ele nos deu, é fazer de tudo para as pessoas serem alcançadas para o reino dele. Não é simplesmente só falar do Evangelho, é levar essas pessoas a tornar discípulos, semelhantes de Cristo, é levar as pessoas a agir como Cristo agiu. Porque existe 3 formas de conquistar a pessoa: fazer proselitismo, você fazer um seguidor, fazer
um prosélito, de você fazer uma pessoa que vai ser seguidor seu, semelhança de você, ou de você levar a pessoa a ser semelhante de Cristo. Então a igreja primitiva, o que eles faziam? Eles não faziam proselitismo, quer dizer, nos acompanhem que essa é a melhor religião, e não muda o caráter, não adianta. E também não é ficar copiando a pessoa, mas levar todos à semelhança de Cristo. Isso é o discipulado, isso que Deus quer. Então tem igreja que faz o proselitismo. Não, sai daí, vem para cá, que aqui que é a igreja que salva. Isso é fazer filho do inferno. Tem pessoa que faz o seu discipulado. E o que é o discipulado restrito? É aquilo que a pessoa vai espelhar só no seu discipulador. Ele vai copiar aquela pessoa. Ele fica sujeito àquele homem, àquela mulher. Então ele fica igual àquela pessoa. Mas o verdadeiro discípulo e o discipulador leva todos a Cristo. Você não tem que olhar para mim, eu imito Cristo também. Então é para todos se assemelhar a Cristo. Mas você nota que muitas igrejas não assemelham a Cristo, vai assemelhar ao discipulador. Você pode ver que muitas igrejas a pessoa fala, tá ligado, e todo mundo fica falando a mesma frase, fica aquele cacuete. A pessoa pega aqueles termos do discípulo, ou do pregador, ou do líder, então não está imitando Cristo. Mas Paulo falou, sede meus imitadores como sou de Cristo. Então tudo tem que se levar ao Evangelho. Isso que agrada a Deus. Quando a pessoa está imitando Cristo é porque o seu discipulador está ensinando para ele ser igreja gloriosa. Então isso que agrada a Deus. Só fazer prosélito é fazer filho do inferno. Só fazer uma reunião para seguir a pessoa é fazer um círculo de amigo. Isso aí na psicologia chama a dinâmica de grupo, ou seja, as pessoas se reúnem num grupo e ali eles formam um grupo fechado para fazer uma amizade evangélica, mas não muda o caráter, fica ali um ligado ao outro, um vivendo em função do outro. Aonde um vai, a corja vai atrás, aonde um vai, a panela vai atrás. Não que não pode ter amigo, mas o verdadeiro evangelho é levar todos à semelhança de Cristo. Isso que agrada a Deus. Então veja que Jesus nos deu talento para ganhar almas, fazer discípulos, não proselitismo e muito menos ter a dinâmica de grupo, mas semelhança de Cristo. Aí Deus, ele chamou os servos e queria conta deles. Aqueles que multiplicaram, como o Senhor queria, ele falou, bom e fiel servo, tu multiplicou as minas, então vai reinar. Então o parâmetro de reinar é gerar pessoas a semelhança de Cristo. Então uns vão gerar mais, outros menos, mas todos vão reinar. 10 cidades, 5 cidades, mas diz aqui que um falou, não, tu é severo demais, eu guardei a mina, o talento, devolvo ela. Ele falou, não aceito só devolver, vou tirar o que é seu, dar para quem tem mais, e tu vai ser condenado para as trevas exteriores. E também aqueles que eu fui lá ganhar eles, sujeitar eles para o meu reino e não quiseram, decreto morte deles. Quer dizer, o ser humano não tem outra chance, ou tem Jesus ou é morte, ou aceita o evangelho ou é condenação. Não há como escapar se não aceitar o evangelho por amor, e se rejeitar é condenação certa, é destruição certa. Então o parâmetro de Deus é este: Ele quer que venhamos governar as obras da mão dele. O parâmetro é Cristo, o parâmetro é a mente de Cristo, mas o parâmetro que Deus vai nos dar para governar cidades, o tanto de cidades, o tanto que vamos governar, é o tanto que multiplicamos aqui na terra. Então quantas almas você ganhou, tem ganhado nesse ano que está terminando? Quantos talentos você está multiplicando ou escondeu, ou está guardando? Vai ser retirado e vai dar para quem tem mais. Ainda você é condenado. Mas se você falar, Senhor, já que tu me deu talentos, já que eu estou conhecendo o evangelho, e já que
Tu quer que eu reine contigo, porque tu não me chamou para miséria, mas para reinar as obras da tua mão. Então eu vou, Senhor, fazer de tudo para sujeitar o teu espírito, ter a mente de Cristo, ganhar alma, interceder, multiplicar e levar a tua palavra. E isso que Deus manda, Ele vai dar graça. Mas se você tiver medo, receio, ficar aí pensando só em si mesmo, você vai perder até o que recebeu. Se você não multiplicar, Deus tira o que você tem e dá para quem tem mais. E aqueles que rejeitam serão condenados. O parâmetro do governo de Deus é o quanto multiplicamos, é o quanto aumentamos. E Jesus está voltando. Ele vai querer prestar conta com todos nós. E Ele vai nos colocar para o governo. Então o governo já começa aqui na terra. Quanto mais você ganha almas, você vai notando que mais você é colocado em honra. Mais você tem poder sobre a morte, doença, miséria. Porque você vai sendo uma pessoa que Deus fala aquilo ali, eu vou colocar sobre o governo de cidades. Quando fala cidades, aqui na Bíblia, Jerusalém diz, quando Jesus fala em cidades, aqui aponta domínio sobre pessoas, domínio sobre os bens da vida, dinheiro, riqueza, bens, domínio sobre a segurança. O que envolve segurança? Ataque demoníaco, morte, miséria, privações. Então quem domina as cidades tem o domínio de tudo isso, bem da vida, segurança, riqueza, alegria, fartura, descanso, lazer. Isso que Deus já nos dá, meu filho, eu te coloco sobre cidades, sobre o governo. Tu foi criado para governar, tanto na terra e na eternidade, as obras da mão de Deus. Então isso já começa aqui na terra, mas o parâmetro é ter a mente de Cristo. Mas o montante de conquista é o quanto de almas vamos conquistando, o quanto de talento vamos multiplicando. Se ficar parado, Deus tira o que você tem e dá para quem mais, para quem tem mais. Se a pessoa rejeitar, é condenado. Se a pessoa não se sujeitar a Cristo, vem a pena da morte, porque não há mais chance. A única chance para a humanidade é Jesus. E o único que pode agora convencer é o Espírito de Deus. Rejeitar Ele não tem mais chance. Pecar contra o Espírito de Deus não há mais perdão. Então a humanidade só tem uma chance. É Jesus e Jesus. Não há outro caminho. Então você que tem sido iluminado, chamado, então se dedique-se ao Evangelho. Porque agora nós estamos num momento que é os propósitos de Deus para a nossa vida. Por que nascemos? Para governar as obras da mão de Deus. Por que Ele te chamou? Para reinar sobre cidades. Por que Ele te chamou? Para te dar minas e elas multiplicar. Ele não te chamou para você guardar as minas e não ficar segurando ela, mas para multiplicar. E Ele não te chamou para rejeitá-lo, senão é condenação. Então hoje nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a multiplicar o que Ele tem nos dado. E aí a recompensa já vai vindo. Reinar sobre cidades. Então você não foi chamado para miséria, para ser uma pessoa zero à esquerda, não. Deus tem para você reino sobre cidades. Cidade indica pessoas, riqueza, bens, segurança, muitas vitórias. Então no Salmo 8 foi pregado ontem. O Senhor nos fez um pouco menor que Deus para reinar as obras da mão dele. Mas o ser humano caiu, mas Jesus veio restaurar. Então na medida que vamos ter na mente Cristo, esse é o propósito de Deus. Nos colocar em honra, e não em miséria, e não em padecimento, e não em retrocesso. Mas o grande propósito é reinar as obras da mão de Deus. Então hoje a ministração é essa. Os parâmetros que Deus usa de quantas cidades reinaremos. Agora amanhã é uma outra etapa. Como que você vai ver que Deus te coloca sobre autoridade sobre as cidades? Como que você vai orar e Deus vai falar para você: pede-me e darei cidade por nações e nações por possessão? Veja que é uma profecia que aponta para a igreja gloriosa. Então Deus, Ele quer nos ver honrado, e Ele mesmo vai falar: meus filhos, tu estão aprovados, então pede-me. Quantas cidades vocês querem mais? Quantas nações vocês querem dominar?
Isto é o governo de Deus para a igreja, na terra e na eternidade.